Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. É um grande privilégio poder estar aqui trazendo esse estudo para vocês. A gente sabe como é importante estudar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi o meio pelo qual ele escolheu se revelar. E através do estudo dela, nós conseguimos compreender um pouco mais quem nós somos, qual é a nossa missão, quem é o Senhor e por que ele nos salvou e quanto ele nos ama. É muito importante, necessário, imprescindível a todo cristão estudar as Escrituras. E que privilégio nós temos de ter ela hoje aqui conosco. Meus irmãos, hoje o assunto que eu quero tratar é sobre a mais terrível pandemia. Ao longo da história, houveram diversas pandemias, muitas cruéis. A gente teve a pandemia da peste negra, a gente teve a pandemia da cólera, a gente teve a pandemia da gripe espanhola, que, segundo dados, matou 50 milhões de pessoas ao redor do planeta. E, recentemente, em Wuhan, na China, no final de 2019, iniciou-se a pandemia do Covid-19, pandemia que a gente ainda vive. Essa pandemia, segundo dados recentes, ela matou aproximadamente 6 milhões de pessoas e infectou pelo menos 270 milhões de pessoas. Realmente uma tragédia. Graças a Deus, o governo começou a se unir. O governo dos países, o mundo inteiro começou uma busca, uma corrida por vacinas, por protocolos, por medidas de segurança, por meios que pudessem minimizar, mitigar, reduzir o impacto dessa doença. Hoje estamos no final de 2021, aproximadamente 2 anos desde o início dessa pandemia. E glória a Deus que hoje a pandemia está muito mais controlada. Hoje podemos nos reunir, podemos louvar ao Senhor junto, congregar, estamos vacinados. E, meus irmãos, que ansiedade foi antes para que essa vacina chegasse? Quanto nós ansiamos e desejamos para o período que não precisaríamos mais ficar tão preocupados com nossos familiares, com nossas vidas, em sair e por essa vacina. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que a pandemia do coronavírus, nem de longe, é a pior pandemia que existiu na história. A pior pandemia que existiu na história se chama pecado. Essa pandemia, ela se iniciou no Éden, com o pecado de Adão. E ela é muito, mas muito mais cruel e trágica do que a pandemia do coronavírus. Meus irmãos, essa pandemia do pecado, ela afeta toda a população do planeta. Todos 100% dos habitantes do planeta nascem já com essa doença. E ela tem uma taxa de fatalidade de 100%. Todos que são afetados por ela, se não tomarem a vacina ou a cura, são condenados à morte eterna. Isso é verdadeiramente trágico. E, infelizmente, muitos de nós temos nos preocupado muito mais com a pandemia do coronavírus, com outras pandemias, com outros problemas do que com essa pandemia. Essa pandemia a qual o nosso Senhor morreu para salvar. Por isso eu quero que vocês gravem uma frase. Todo cristão deve ser um agente de vacinação contra o pecado. Todo cristão deve ser um agente de vacinação contra o pecado. Então vamos entender agora um pouco mais a gravidade dessa doença. Eu peço que vocês abram em Romanos 3:23, capítulo 3, versículo 23. Em Romanos 3:23, a palavra do Senhor diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Queridos, a palavra ela deixa claro, todos pecaram. Não foi um, não foi dois, não foi alguns, não foi a maioria. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra, em Salmos também, ela mostra claro. Desde o ventre de nossa mãe, já somos pecadores. Em Salmo 51, versículo 5. Isso é extremamente triste, meus irmãos. Essa doença, não importa se você se isola, se você fica em um canto isolado, se você mora em qualquer país, se você não se contamina, se você usa máscara, nada pode impedir a não ser o sacrifício de Cristo. Além disso, essa doença não afeta somente nosso corpo, como o coronavírus afeta. Ela faz separação entre nós e Deus. Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Quão triste é isso? O Deus, o Criador, o Altíssimo, não nos ouvirá. Romanos é ainda mais específico, ele fala que nós éramos, antes de conhecer a Cristo, inimigos de Deus.
A palavra deixa claro que nós éramos inimigos. Quantas pessoas existem aqui ao nosso redor que são inimigos de Cristo? Que estão inimigos de Deus, que estão condenadas? É uma tragédia. E agora? E agora? Além disso, essa doença, esse pecado, essa maldição, ela tem uma taxa de mortalidade de 100%. Pulem algumas páginas, em Romanos 6, versículo 23 também. Está escrito: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a resposta para o e agora. Em meio a tanto desespero, em meio a uma doença tão cruel, tão trágica, onde não há outra solução, nosso Deus, o Criador, o autor da nossa fé, ele enviou um meio de salvação. Essa salvação, como o versículo fala, é Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos dá a vida eterna. Cristo é a cura e a vacina. Ele é o Deus encarnado que se encarnou, fez homem e morreu e ressuscitou por nós. Meus irmãos, Cristo não foi só homem, ele foi o próprio Deus que se encarnou, morreu e ressuscitou por nós, carregando nossos pecados. A palavra fala que ele carregou nossas chagas, que Deus se agradou em moê-lo por nós. Essa é a maior prova de amor. E, meus queridos, assim como no início da pandemia, todos estavam ansiando pela vacina, ansiando pela cura. Até hoje, na verdade, estamos ansiando pelo momento que não precisaremos mais usar máscaras, que poderemos sair a qualquer lugar, a qualquer momento. E essa é a nossa ansiedade, nós esperamos ansiosamente isso. Isso aconteceu também com a salvação de Cristo. 1 Pedro 1,10. Abram, por favor, na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Está escrito: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Meus irmãos, esses profetas todos que a gente vê na Escritura, Isaías, Jeremias, Oséias, todos esses grandes profetas do Antigo Testamento, eles ansiaram, eles estudaram, eles investigaram, eles esperaram com ardente expectativa, meus irmãos, por essa salvação que hoje nós temos acesso. Só que, da mesma forma como hoje, quando a vacina chegou para o coronavírus, nós ficamos muitas vezes não querendo tomar, achando, não, essa vacina daqui não é legal, muitas vezes desprezamos isso. A mesma forma aconteceu com a salvação. Hoje desprezamos, hoje até muitas vezes nós que somos cristãos desprezamos o poder dessa vacina, porque se nós vemos as pessoas e não levamos essa vacina, nós não damos realmente valor a essa doença, não valorizamos o quão grave ela é, nem entregamos a vacina. Quão trágico é isso, meus irmãos? Outra coisa interessante sobre essa vacina é que ela é gratuita. A palavra de Deus, lá em Romanos 3, a gente leu o 23, agora a gente vai ler o 24, um versículo posterior. Ele fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É de graça. Não há motivos para você não aceitar a salvação de Cristo. Não há motivos para você não levar a salvação de Cristo para outras pessoas. Ela é de graça. Cristo pagou o preço. Deus pagou o preço enviando seu Filho por nós. Algo incrível também é que hoje há uma coisa muito trágica em relação a essa vacina do coronavírus. Algo triste. A gente tem visto que novas variantes do vírus têm surgido. Hoje tem surgido a Omicron, que é essa nova variante. E segundo estudos, a eficácia das vacinas, como Pfizer, como AstraZeneca, não tem uma eficácia tão grande contra esse vírus, essa nova variante e essas novas variantes como a Omicron. Mas pela graça de Cristo, isso não ocorre contra o pecado. Pela misericórdia dele, a vacina e a cura contra o pecado, ela é de uma vez por toda, ela é eterna. Não há variação do pecado, não há variação de nada que possa afetar essa salvação. Ela é eterna. Uma vez salvo, sempre salvo. Salvo mediante a graça eternamente. Que graça saber disso, que uma vez vacinados contra essa vacina, estamos curados por toda a eternidade. E viveremos até a eternidade com Cristo. Oh, glória, Senhor. Meus queridos, e como alcançar essa salvação? E agora? Essa salvação é gratuita, a gente sabe que ela é gratuita. Mas como nós poderemos alcançar essa salvação? Bom, esse versículo eu não vou nem pedir para vocês abrirem, porque eu acho que todos nós temos decorado ele na cabeça. João 3,16. Assim diz o Senhor. Pois Deus amou ao mundo de tal maneira que, a maior prova de amor de Deus, enviou o seu Filho unigênito para, qual a finalidade? Que todo aquele que nele crê
todo, não é algum, não é alguns, não são alguns eleitos, são todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a única necessidade para você ser salvo é crer. Crer no Evangelho de Jesus Cristo. Crer que Cristo morreu por nós para nos salvar. Só que aí entra uma questão curiosa. Se Cristo é a vacina, ele é a cura, a salvação dele é a única cura para essa doença do pecado, cadê as seringas? As seringas somos nós. Nós, todos os cristãos, que devemos ser missionários. Nós somos as seringas. Só que cadê elas que não estão aplicando essa vacina ao redor do mundo? Por que muitas não estão aplicando? Infelizmente, muitas dessas seringas estão na prateleira. Ou melhor, nos bancos da igreja, sem evangelizarem, sem sequer salvar uma alma com toda a graça que foi dada a nós. Essa é uma das coisas mais tristes que acontece. Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas perecendo por não conhecerem a Cristo. E muitas vezes nós ficamos sentados sem fazer nada. Nós delegamos, nós terceirizamos nosso papel para outras pessoas. O missionário está lá evangelizando, verdade. Mas não é só para o missionário, a gente vai ver isso. Todos nós devemos ser missionários. Alguns são transculturais, estão nas tribos, outros estão em países perseguidos, mas todos nós temos o dever e a obrigação e o privilégio de sermos missionários. Abram comigo em Romanos 10, 13 a 15. Nesse texto, Paulo sintetiza esse problema. Ele fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como a gente viu, é a única exigência para ser salvo. Crer no Senhor, invocar seu nome. Só que aí ele fala, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E aí vem outra pergunta, e como crerão naquele de que não ouviram falar? Meus irmãos, como a pessoa vai ser salva se não tem uma seringa para aplicar vacina para ela? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essa passagem ela é muito clara e muito atual, desde a época de Paulo até os dias de hoje. Pessoas têm morrido com pecado, e têm sido condenadas ao inferno, e não tem pessoas que têm pregado o evangelho. Elas não têm escutado o evangelho, elas não têm crido por causa disso, e não têm sido salvas. Não podemos ser assim. A palavra ainda diz, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Queridos, todos fomos chamados para pregar o evangelho. Não só os missionários. Isso é parte da finalidade que fomos chamados. Se vocês observarem 1 Pedro 2,9, esse é um dos últimos versículos que a gente vai estar abrindo. Está escrito, vocês, Pedro escreveu essa carta para a igreja. Foi para a igreja, não foi para missionários, não foi para a missão, foi para a igreja. E ele fala, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E qual a finalidade? Aqui vem a finalidade que ele fala. Para anunciar as grandezas de quem? Daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos, Deus, através de Cristo, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa graça, para a luz. E nós devemos anunciar isso. Ele fala que esse é nosso papel, é a finalidade, é uma das finalidades que Cristo nos chamou. Foi para anunciar as maravilhas, as grandezas daquele que nos chamou. Queridos, isso é muito sério. Importa a todos nós. Pedro aqui ele diz claro, essa é uma das finalidades. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa, povo exclusivo para isso. Esse é um dos motivos que Deus nos separou. Tem uma frase lá em Peniel que me chama muita atenção. Ela está num cartaz. Ela diz o seguinte, todo coração com Cristo é um missionário. E todo coração sem Cristo é um campo missionário. O problema é que muitas vezes nós achamos que só os povos que estão nas aldeias, o povo perseguido, são pessoas que precisam do evangelho. Mas todas as pessoas que não aceitaram a Cristo. Quantas pessoas tem na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, que não conhecem a Cristo? Toda pessoa dessa é um campo missionário. E você muitas vezes está colocado lá para ser o missionário que vai alcançar esse campo. Nós estamos colocados nos lugares que nós estamos para alcançar vidas. Meus queridos, e um dos grandes barreiras para isso é que muitas vezes nós achamos que precisamos ser bons de oratória, ter uma retórica bonita, falar bem, decorar a Bíblia inteira. Eu tenho que decorar a Bíblia inteira para poder pregar. Essa é uma falácia. A gente realmente precisa saber do Evangelho.
Mas para pregar, você não precisa saber falar bem, não precisa saber falar nada disso, não precisa ter uma ótima retórica. Eu gostaria de lembrar vocês que muitos dos apóstolos eram pescadores, inclusive Pedro, que em uma pregação, 3.000 almas foram convertidas. E foi considerado um dos pais da igreja. Meus queridos, você não precisa disso. Precisa apenas pregar a palavra. O último texto que eu quero abrir com vocês está em 2 Timóteo 4:2. Deixa eu abrir aqui também. 2 Timóteo 4:2, ele nos diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige e exorte com toda a paciência e a doutrina. Meus queridos, a gente tem que pregar, seja em tempo, fora de tempo, seja oportuno, seja inoportuno. E o que pregar, você me pergunta? A palavra de Deus ela já é clara. A gente pode observar isso, por exemplo, quando Neemias estava na reconstrução, que Esdras simplesmente leu a palavra e explicou. Não precisa inventar nada novo. O necessário já está na palavra, a revelação de Deus já é completa. Nós não precisamos buscar revelação do que pregar. Pregue a palavra. A palavra de Deus ela é suficiente, ela é necessária, ela é o meio por qual podemos conhecer a Cristo. Gostaria de concluir dizendo isso, meus queridos. Não sejam seringas que estão na prateleira, que têm a vacina dentro de si, mas não estão aplicando nas pessoas. Não ache que isso é só um chamado para missionários, para pastores, para obreiros. Isso é um chamado para todos. A palavra fala que se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você está mentindo. Porque como você pode amar a Deus que não vê se você ama seu irmão a quem vê? Não ama seu irmão a quem vê. E eu quero te perguntar, será que você tem realmente amado seus irmãos? Muitas vezes a gente acha que sim. Eu ajudo uma pessoa ali, eu ajudo os membros da igreja. Mas eu te pergunto, como você pode dizer que ama certas pessoas se você vê elas indo diretamente para o inferno, condenadas devido a essa doença mortal? Você tem a cura, você tem a vacina e você não quer aplicar. Por que você não quer falar? Será que você ama de fato essa pessoa? Será que você ama os irmãos? Essa é uma pergunta que nós temos que colocar dentro de nós. É uma pergunta que eu tenho que fazer constantemente, porque nossa tendência é não querer anunciar. E é isso que o inimigo de nossas almas quer que façamos. Então eu gostaria de desafiar vocês, assim como desafiar a mim mesmo. Vamos pregar o evangelho a todo tempo. Caso você ainda seja muito tímido, entregue um folhetinho. Mesmo que você não consiga pregar, pelo menos entregue um folheto. Mas leve a palavra de Deus. Esse é um dos motivos que você foi chamado. E eu gostaria de que essa palavra realmente falasse ao coração de todos vocês. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento estamos aqui na Tua presença, queremos Te louvar, Pai, Te agradecer, Te exaltar por essa oportunidade, Pai, de estar aqui pregando o Evangelho, de estar estudando a Tua Palavra. E, Senhor, queremos clamar, Pai, que pela Tua graça e misericórdia Você venha transformando nosso coração. Pai, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. O Senhor nos chamou para ser um povo escolhido, uma nação santa, um sacerdócio real, Senhor. E muitas vezes não temos feito isso. Nós dissemos que amamos as pessoas, mas temos visto as pessoas sendo condenadas pelo pecado, Senhor. E nós temos a única salvação contra essa doença, e muitas vezes não aplicando. Ó Deus, tende misericórdia e transforma nosso coração. Nos usa, Pai, mediante a Tua boa vontade, conforme o Teu querer, Pai. E que isso não venha ser só um estudo que venha ficar na nossa mente, mas que venha ser transformado em ações, Pai, práticas. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.